Boneco de lixo, esse é o nome do capítulo 352 de Blue Lock. E pensando nisso, e também nas prévias que foram soltas lá no X, eu acabei criando algumas teorias do que podem acontecer no próximo capítulo. Antes, eu só peço que você deixe o like, se inscreva caso não seja inscrito e comenta aqui a sua teoria para o próximo capítulo. Agora, bora para as teorias. Ego versus Boratsuta. O Ego acabou perdendo a última partida e por mais que os meninos sejam os grandes culpados por essa derrota por não acreditarem em ser realmente os número 1 dentro do campo, quem será cobrado por essa derrota será justamente o Jinpachi Ego. Afinal, o Boratsuta quer ter a sua chance de roubar o time do Jinpachi. E para que isso possa acontecer, ele precisa que o Blue Lock pelo menos passe da fase de grupos, para que assim o trio dele jogue com o máximo possível, seja ele qual for. E pensando nisso, o Nagi vai voltar? A segunda teoria é que talvez a gente acabe vendo o Boratsuta acelerar o side B para que pelo menos a dupla já entre no próximo jogo, já que o Itoshi Sai só vai entrar para jogar o mata-mata. Tem uma grande chance do side B ser rushado para que os dois escolhidos pelo Boratsuta já entrem no jogo contra a Inglaterra. Por mais que o Ego tenha dito que não permitiria que eles jogassem, ainda assim talvez tenha uma chance da gente ver Izagi, Nagi e Kira rolar mais cedo do que a gente estava esperando. Agora, outra coisa que eu fiquei pensando é que talvez esse título esteja referenciando o possível New Gen da Inglaterra, que se ele existe, e bem, ele provavelmente existe, já que a Inglaterra foi chamada de berço do futebol, pátria-mãe do futebol várias vezes, faz bastante sentido que eles tenham sim um New Gen. E ele também está bem próximo de ser apresentado, talvez inclusive já nesse próximo capítulo. E se esse título estiver referenciando a ele, talvez demonstre uma ideia parecida com o Lorenzo, algo que tem a ver com um passado pobre e bem ferrado, ou algo mais parecido com o Kaiser, uma pessoa com a casca bonita, mas o interior horrível. Eu ainda gosto da ideia dele ser filho do Prince, fazendo uma ideia entre o filho do Cristiano Ronaldo e o Cristiano, mas vai saber o que o Kaneshiro está preparando. E por último, o renascimento do Blue Lock. No último capítulo, nós vimos que o Jinpachi Ego disse para o Rin que o Blue Lock não pode renascer com ele em campo. E também no Cap 350, o Ego disse que também já pensava sobre isso, e que talvez mudanças fossem necessárias. Será que o renascimento do Blue Lock tem alguma correlação ou conexão com esse título? Talvez jogar o antigo Blue Lock no lixo como um boneco para que o novo possa vir à tona? Bom, agora que eu joguei as teorias nas mãos de vocês, a gente vai aprofundar elas nessa próxima parte da previsão. E lembra, deixa a sua teoria aqui nos comentários. Quanto ao Ego e o Boratsuta, eu acredito que isso é o mais na cara que possa ter. Não só porque isso já foi meio que, entre aspas, mostrado lá no X, mas também pelo ponto de que a gente vai ver o Boratsuta ganhando um pouco mais de moral, mostrando que talvez o Blue Lock não esteja correto 100% das vezes e ele pode acabar ganhando uma moral dentro dos patrocinadores para poder colocar a própria ideologia dele, poder fazer alguém forçar o Ego a colocar os meninos do Boratsuta em campo. E talvez, logo de cara, a gente possa ver inclusive um Nagi e Kira, que possivelmente vão ser quem vai passar, já se mostrando uma dupla muito interessante, o que pode fazer com que o Ego cada vez mais perca controle do time, deixando com que o Boratsuta comece a virar mais técnico do que o Ego conforme for passando o tempo. E no final, no momento de tensão, que eu acredito que vai ser contra a Espanha, o Ego possa ser chamado para tomar as rédeas do time e fazer o que ele bem entender. Eu acredito que esse é um caminho bem padrão de se seguir, nós vemos o Ego ter essa queda, o Boratsuta ter um auge, jogando talvez o jogo contra o Brasil, ele quem vai colocar os meninos em campo, porém quando ele jogar contra a Espanha e ver que o Blue Lock realmente não funciona da forma que ele tá achando que ia funcionar, talvez o primeiro tempo seja de fato um extermínio pro lado da Espanha, ele volte e tenha que pedir pro Ego recolocar o time na linha. Agora, indo para a ideia do Nagi voltar mais cedo do que a gente estava esperando, eu realmente acredito que isso pode acabar acontecendo. O side B ser rushado, a gente não vê qual vai ser essa próxima parte, ou talvez esse boneco de lixo possa ser justamente a próxima parte do side B. E logo de cara para esse próximo jogo a gente já pode ter o Nagi entrando em campo junto com o Kira, tomando o espaço de mais alguém do time.
Sendo bem sincero, eu não sou muito fã do Side B, acho que já deu pra perceber nas análises passadas. Eu não gosto muito dele, mas se for pra rushar ele em um capítulo só e a gente já ter de cara quem passou, pra mim tá ótimo. Esse lance de ficar voltando pro Side B entre partidas é um saco. Eu acho que pouquíssimas pessoas da fandom estavam de fato interessadas nisso. Eu lembro de uma pessoa ou outra falando que queria ver 10, 20 capítulos de Side B, o que não faz o menor sentido. A gente tá literalmente com a Copa nas nossas mãos e a pessoa tá a fim de ver um projeto Blue Lock 2.0. Sei lá, eu acho estranho, mas tá tudo bem, né? Às vezes o pessoal gosta do Nagi, mas pra esse pessoal que gosta bastante do Nagi, eu inclusive comecei a voltar a gostar do Nagi mais recentemente. Ele entrando já no próximo jogo seria uma coisa bizarra de se pensar. Eu acredito que todo mundo achava que a gente teria pelo menos até o final do jogo da Inglaterra para ver de novo o Side B e ver quem de fato iria passar. Mas se ele for entregue em um capítulo só e a gente nunca mais tiver Side B, para mim tá ótimo. Acelera essa parte, coloca os moleques em time e bora jogar, bora pra frente e esquece ficar fazendo entre arcos merda com coisa merda que ninguém quer ver. Bota os moleques pra se resolver, quer se resolver, vai se resolver no vestiário, dá murro na cara, sei lá, faz alguma coisa, mas passa logo esses moleques. Então sim, eu tô ansioso pra ver o Nagi e mais ansioso ainda porque pode ser que ele já comece a voltar nesse próximo capítulo. Agora, indo pra ideia do New Gen. Se esse título está se referindo ao New Gen, a gente tem muita coisa que pode ser pensada para esse personagem. Em principal, que vai ser mais um personagem quebrado que sofreu pra caramba e que tá se encontrando e tá evoluindo agora. E eu acredito que muito provavelmente o New Gen da Inglaterra ele vai ser um meio campo ou ele vai ser um atacante de fato. Porque para eles terem conseguido meter 5 gols, mas terem levado 1, significa que a defesa deles não é tão forte quanto a do Blue Lock, como por exemplo o Aiko e tudo mais. Porém, o meio campo deles ou o atacante deles consegue voltar bastante. E quem se encaixa perfeitamente nisso é justamente o Ag. O Ag na Liga Neo Egoísta, ele jogou como segundo atacante porque ele estava ajudando o Nag a se desenvolver. Porém, quando o Nag ele larga a mão do Ag e foca totalmente no Hell, o Ag simplesmente perde o tesão na liga, porque ele veio ali porque ele viu que o Nag era interessante, ele viu que o Nag era um ponto fora da curva e ele tentou ajudar o Nag. Porém, nós não podemos nos esquecer que a posição oficial do Ag é como atacante. Ele é um super nerd, como ele mesmo diz, entusiasta do futebol, ele gosta de treinar as pessoas, ele tem hiperfoco em fazer isso, porém, ele ainda assim é um atacante de primeira. Não é à toa que ele tá em um dos maiores times da Europa como um atacante. E tirando o Loki e muito provavelmente o Bunny, que tem de fato estreias no profissional, a gente já, entre aspas, o Loki a gente não viu no profissional, mas a gente imagina que ele é do profissional por causa do World 5, e o Bunny a gente efetivamente viu jogando um jogo profissional. O Kaiser tem alguns quadros que aparenta que ele tá num jogo profissional, e também tem uma fala dele ter destruído várias carreiras, só que não foi oficializado se ele já jogou no profissional. Eu sou do lado que acredita que sim, o Kaiser já jogou partidas no profissional. Mas não tem como confirmar, isso daí vai depender muito do autor, porque ele deixou na parte de interpretação quando ele fala que ele destruiu inúmeras carreiras. Mas o Ag, ele com certeza já jogou no profissional. O Ag, ele é um dos poucos personagens, principalmente pela forma que ele fala com o Chris, parece que eles já jogaram junto muitas vezes. Por mais que não tenha sido mostrado, o jeito que eles interagem, a forma que ele fala que ele é nerd naquilo para ele deixar o Nag com ele, já demonstra que eles têm uma conexão muito grande, tanto o Chris quanto o Ag. Eu acredito que o Ag sim já jogou no profissional, e isso dá mais um pezinho para ele acabar sendo o New Gen. Mas pode ser que a gente vá pelo caminho dele não ser o New Gen, dele ser o cara que está evoluindo esse New Gen, ele ser o mente por trás do New Gen, que ele está construindo um cara para ser o New Gen, seria interessante isso também. Ele ser um segundo atacante que faz um papel mais de 10, não é o 9 do time. Ele é um cara armador, quando ele tem a chance de finalizar, ele finaliza, mas ele tá ali para focar em ajudar esse New Gen a evoluir. Seria bastante interessante. E isso se conecta com a ideia de talvez o New Gen da Inglaterra ser filho do Chris Prince, que mostraria o porquê o Ag e o Chris são tão amigos, ou aparentam pelo menos ser amigos. Por mais que o Chris ele tenha uma conexão rápida com os personagens,
A conexão que ele tem com o Ag, ela é muito específica. Eles dois estão no mesmo centro de treinamento, juntos ali conversando. Os meninos chegam, ele já prepara. É uma coisa meio diferente de Kaiser e Noah. É uma coisa mais de amigo. Será que a gente não viu esse New Gen? Porque o Chris, muito provavelmente, pegou, o filho dele entrou talvez recentemente, ou o filho dele tava no Manshine e não sentiu interesse em participar da liga? Pode ser uma coisa tipo o Bunny. O Bunny não foi pra Liga Neo Egoísta junto com o Barça porque ele não quis, ele poderia ter ido, o que seria bizarro. Eu não duvido que o Bunny teria destruído na Liga Neo Egoísta e só com eles conseguissem muito provavelmente ficar em top 2 e tacar o Bastard pra merda. Porque tudo que vem mostrando do Bunny mostra que ele realmente é um monstro. Então talvez a gente tenha o Ag de fato New Gen, ele não foi apresentado lá porque pro Kaneshiro não fazia sentido apresentar ele como New Gen naquele momento. Pode ser uma ideia por trás, como eu disse, dele ser uma inspiração no filho do Cristiano Ronaldo e ele tá sendo treinado, ele é muito recente, ou ele não foi pra Liga Não Egoísta porque ele não quis, e o Ag é o cabeça ali, ele funciona tipo um tio pro moleque, e ele tá treinando, evoluindo ele pra ele se tornar o melhor New Gen. Ou também pode ser um caso à parte, como eu disse, ele tem um passado triste pra caralho, e o Ag foi o cara ali que só realmente ajudou ele a evoluir de fato. E por último, o renascimento do Blue Lock. Esse lance é um dos que eu estou mais botando fé. Os meninos eles precisam de uma evolução. O Boratsuta pode trazer outras duas opções para o Ego colocar em campo. Ele pode ser forçado a colocar em campo por causa dos patrocinadores. E quem seria melhor para colocar no lugar do Itoshirin do que o, entre aspas, segundo protagonista da obra? Que no caso seria o Nagi. Eu acho que seria interessante, só que eu penso também, tá, quem eles vão tirar do time titular para colocar o Kira? Porque o Kira, entre aspas, ele é um atacante. Ele não é o cara que arma a jogada. Será que ele realmente colocaria o Kira junto com o Izagi e puxaria o Nagi para baixo para ele ser um armador para esses dois atacantes? Faria um sentido, seria interessante. O Nagi ficaria como um terceiro atacante, ele funcionaria bem como um camisa 10 mesmo, ele forma a jogada, ele dá os passes como um pivô e faz a armação de tudo, mas se precisar também ele entra e faz o gol dele. Acho que é um lugar que funciona pro Nagi, principalmente porque o Nagi ele não é conhecido por ter um chute muito forte, ele é um pouco parecido com o Izagi, só que eu acredito que o chute do Nagi seja um pouco mais fraco do que o do Izagi ainda. Mas ele ficar como um cara que pode acabar interceptando uma bola ali, numa segunda bola, ser o cara ali que a bola caiu no pé dele e ele vai fazer a mágica, é interessante. Ele faria mais ou menos a função do que o Matheus Cunha faz hoje em dia na seleção. Ele é um atacante central, ele fica lá na frente, porém ele também dá muitas assistências, ele faz o que o técnico tá mandando, aonde ele tiver que entrar, ele vai entrar. E quando dá sorte, a bola cai no pé dele e ele faz magia. Eu acredito que o Nike funcionaria mais ou menos dessa forma, só que um pouco mais para trás, meio que na posição do Paquetá, só que um pouco mais avançado. Ele conseguiria armar lances pro Izagi, conseguiria armar lances pro Kira, conseguiria fazer tabelas com o Hell, conseguiria abrir o jogo, ter uma grande visão ampla, também teria jogo com o Carazo, e se a bola caísse no pé dele ali no momento onde ele tá próximo do gol, ele faz o dele, porque o Nagi não tem chute longo, então não faz sentido colocar o Nagi no local do Rin, porque o Rin ele consegue, tendo o olho do predador, ele tem chutes melhores do que o Nagi, então faz sentido colocar o Nagi um pouco mais para trás, meio que na posição do Paquetá, um pouco mais avançado, ter o Hell e o Carazo ali de ajuda para ele, Kira e Izagi na frente como centroavante. Desse jeito eu ainda fico pensativo, porque falta pontas, mas o Blue Lock Japão, ele é conhecido por ter muitos pontas interessantes, né? Em teoria, o Shidou e o Barou jogariam como pontas, mas eles não fizeram isso toda vez que eles estavam pra jogar, eles estavam sempre no meio do campo, não tinham pontas pra fazer cruzamento ou qualquer coisa do tipo. Quem joga mais nesse lance de fazer os pontas seria o Tigiri. O Tigiri é um bom exemplo, porque, se eu não me engano, ele já fez 2 cruzamentos. Então, eu acho que vai mais por esse caminho. Acho que ficaria interessante. Não sei se vai acontecer. Dá pra pensar em outras pessoas se o Nagi e o Kira não forem realmente acelerados pra passar e o Blue Lock tivesse renascimento com esses dois personagens. Pode ser que a gente tenha outras pessoas. Tem como colocar o Kunigami, Nanase, Kiora, Haichi. Tem muita gente no meio campo interessante. Mas eu acredito que seja isso. Eu peço para que você deixe o like, se inscreva caso não seja inscrito. Vem aqui na descrição que tem todos os volumes de Blue Lock da promoção. Eu vou ficando por aqui. Falou!